Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta, Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E cá estamos nós, em mais um final de semana com mais um Mundo da Criança trazendo muita informação. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que são dicas, na verdade, dicas para uma alimentação saudável durante a gestação. Isso é muito importante. Ele já está aqui, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, para falar sobre esse tema incrível. Diga lá, doutor, muito boa noite. Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira estamos aqui para falar sobre os nossos filhos, sobre as crianças. E crianças que começam lá dentro do ventre materno e que crescem, se desenvolvem, chegam à vida adulta produzindo. Esse é o desejo do pediatra. E quando ouve essas histórias e participa dessas histórias, isso encanta o coração do profissional. É muito interessante, Marcos, conviver com as crianças. Observar o crescimento. Eu falo sempre que o pediatra é um cara privilegiado, porque ele vê nascer, vê crescer, vê desenvolver e vê produzir, né? E aí nós já temos uma geração em que nós cuidamos dos papais, das mamães e agora estamos cuidando dos filhinhos. Não é um privilégio de vida? Isso é uma graça de Deus realmente. Mas como você bem mencionou, Marcos, mais uma vez eu agradeço você por estar aqui com a gente, ao Canal 4, pela maneira carinhosa como nos trata aqui no programa O Mundo da Criança e nos dá a oportunidade de realizar, de fazer, de executar essa pediatria social que é tão importante nos nossos dias, que é tão importante para que a gente possa popularizar conceitos, valores, eu diria assim, Marcos, até para recordar algumas coisas que envolvem as crianças. E como nós temos mencionado, as crianças começam lá dentro do útero. Eu diria assim até que hoje os valores e as observações científicas são tão grandes em relação às crianças, são tão maravilhosas, que eu diria que elas estão fazendo parte de uma história que começa antes da concepção, antes daquele encontro de óvulo e espermatozoide. Ainda, enquanto mamãe, enquanto apenas senhoras, mulheres, jovens, a gente tem que saber muita coisa da história dessas mães, desses pais. E aí, depois é que entra dentro do útero, eu diria, aí o milagre é de Deus, né, Marcos? Que maravilha que é o crescer de uma criança dentro do útero. Duas células formam uma, e daí milhões de células, e o importante, né? Não aleatórias, mas bem organizadas, formando lá o cérebro, o coração, o pulmão, o rim, o intestino, os ossos, os músculos, todos os detalhes. Imagine, Marcos, o que acontece, cara, dentro de cada célula. Os fatores genéticos, o núcleo da célula, o citoplasma, as reações bioquímicas, que, olha, tem que funcionar tudo muito bem, sabe? Senão, Marcos, vira doença, né? E é muito interessante. Esse milagre do crescimento, esse milagre do desenvolvimento dentro do útero e depois do útero. Mas o pediatra participa de tudo isso, sabe, Marcos? O pediatra fica preocupado, não é com a criança que nasce, mas com a criança que está crescendo dentro do útero. E um dos itens importantes, nós temos já essa nossa terceira reunião para falar sobre a importância da gravidez. É claro que alguém vai dizer, pô, mas está repetitivo. Eu acho que é interessante até repetir alguns valores, Marcos, embora a gente procura separar e acrescentar sempre algumas informações para recordar quem? A gestante, recordar a família que tem uma gestante junto com você, que coisa maravilhosa, você que vai ser vovó, você vai ser titia, né? Vamos cuidar dessa gestante, dessa jovem, talvez o primeiro filho, e falar algumas coisas para ela. Nós já falamos muita coisa que faz mal para a gestante, né, Marcos? O álcool, cigarro, drogas, etc. Uma preocupação social com essa gestante. Já falamos alguma coisa sobre a importância da alimentação. E nós vamos tornar hoje a nossa reunião, Marcos, nosso encontro, nosso programa nessa sexta-feira,
também assim para dar algumas coisas mais práticas para a gestante, para falar sobre, mais uma vez, alimentação saudável durante a gravidez. Mas nós vamos dar algumas dicas de uma alimentação saudável, alguma coisa prática que essa gestante tem que tomar alguns cuidados, e lembrando sempre que a nossa preocupação é o bebê, né? Todo que se trata da mamãe, da gestante, o obstetra toma conta. Aquele que você confiou, que vai acompanhar você, que vai fazer essas consultas assim maravilhosas, de uma importância máxima, Marcos, que é o pré-natal. Então você vai lá no obstetra e vai ouvir tudo, mas a gente quer dar ênfase a algumas coisas que possam ser úteis para você, pensando no bebê. Aquilo que é importante para nós, a gente fala para você tomar cuidado, para quando esse bebê nascer, ele nascer legal. Ele nascer com pico. O que é um bebê legal? É um bebê saudável, que é o que você quer, é o que nós desejamos. É um bebê normal. Como é um bebê normal? Claro, ele tem a sua genética, ele tem a sua constituição, mas o que a gente pensa assim e preocupa para não ter intercorrências aí a hora que nasce, Marcos, é a idade gestacional. Então essa idade gestacional, quanto mais ela se aproxima dos 39, 40 semanas, com uma variação até 42, tudo bem, desde que seja devidamente controlada pelo obstetra, né? Mas aí nasce o bebê, é isso que importa para a gente. Não nasceu prematuro. Prematuro quando é, Francisco? Quando tem menos de 37 semanas. Por definição é o prematuro. E também não nasceu com baixo peso, né? Então o baixo peso quanto que é? Menos de 2,5 kg. Por definição é a criança com baixo peso. Então a gente procura isso para falar para a importância de que esses fatos aconteçam. Acima de 2,5 kg, aí em torno de 3, ó lá, quando nasce 3,200, e se nasce aí às vezes com 4 quilos, tudo bem, desde que a mãe não seja diabética, né? Então tem todos esses cuidados com a gestante, percebam essa relação, mãe diabética, essa criança pode ter problema. Ele nasce grandão, tudo bem, mas ele pode ter uma imaturidade pulmonar, ele pode ter hipoglicemia, ele pode ficar exigindo cuidados lá dentro daquela casinha fechada que chama UTI neonatal. A gente não quer isso. A gente quer repetir alguns valores, alguns conceitos, para que gestação saudável, a nossa proposta, Marcos, bebê saudável. Acho que você concorda com isso e realmente esse é o nosso desejo. Então a gente vai dar algumas dicas aí para você que é gestante ou para você que está cuidando de uma gestante. Então nós temos essa imagem, Marcos, vou sair aqui um pouquinho do lado para que possa ver, olha, essa gestante, lembra, que tem aí o seu olhar para as batatinhas, o lanche, o refrigerante e na mão dela a bandeja que traz as frutas, que traz um alimento saudável. As coisas não são incompatíveis, desde que você faça com cuidado, com moderação. Porque para quem que eu tenho que olhar o resultado disso? Eu tenho que olhar para essa barriguinha aqui que está aqui dentro, certo? Se isso aqui for adequado, se isso aqui for equilibrado, não tem problema essa combinação. Mas é claro que o valor é para essa mão direita, não é para esse olhar ali não, certo? Ali um pouquinho de cuidado. Então o que a gente fala, que a alimentação saudável é a alimentação que fornece todos os nutrientes necessários ao nosso corpo em quantidade e qualidade adequada. Então, isso é uma alimentação saudável. A gente quer que você, gestante, tenha uma alimentação saudável. Agora, qual é o conceito? Hoje se fala muito, produtos saudáveis, alimentação saudável. Isso é interessante, isso realmente é importante, tá? Não é que a gente precisa ser quadradinho de tal forma que, olha, a gestante, ai, coitada, não come nada. Não é isso, tem muitas coisas saudáveis que devem ser úteis. Mas então, por definição, Marcos, a alimentação saudável
essa alimentação que fornece todos os nutrientes. Nós vamos falar disso, necessários ao nosso corpo, claro, ao corpo da gestante, em quantidade e qualidade adequada. Então, se você tem nutrientes que fornece ao nosso corpo quantidade e qualidade adequada, você está com uma alimentação saudável. Produtos saudáveis. E a gente tem algumas dicas para continuar no segundo bloco. Aí fica com a gente e a gente vai falar mais algumas coisas sobre isso. Mas primeiro, para gestante, alimentação saudável. Esse é o tema de hoje, dando algumas dicas para você. É isso aí, doutor. É tudo rapidinho, intervalo e a gente volta na sequência com mais no Mundo da Criança de hoje. Até já! Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação, com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Já estamos de volta com o Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Que bom estar com você aqui em mais uma sexta-feira, hoje falando aqui, trazendo nessas dicas importantíssimas, dicas de uma alimentação saudável durante a gravidez. É o tema de hoje do nosso Mundo da Criança. Ele já está aqui para esse segundo bloco. Diga lá, doutor! Marcos, então iniciamos o segundo bloco. A gente encerrou com esta imagem aqui, olha. A imagem de uma grávida numa mão direita com frutas e um olhar para isso. Mas o nosso desejo é dar algumas dicas de alimentação saudável. Vamos aproveitar rapidinho para falar algumas coisas, porque vamos repetir, você que é gestante, olha, você não pode passar fome, você também não pode assim viver naquela coisa, ai, será que isso é saudável? Será que não é saudável? Será que eu posso comer, eu não posso comer? Você tem que ter uma dieta geral, bem. Uma dieta geral com alguns cuidados que nós vamos mencionar para você. E aí é que entra a observação nossa de profissional para dizer alguma coisa. Olha, a gente quer isso, está pensando no seu bebê, está pensando para que você tenha uma gravidez legal, uma gravidez que chegue até o fim. Isso tem muito a ver com uma alimentação saudável. E aí, o que é uma alimentação saudável? Nós vimos que ela oferece nutrientes adequados em quantidade, em qualidade para o nosso organismo. E aí, o que você come? Olha, a gente tem que olhar, novamente olhando para essa figura,
E ela está com um olhar aqui, numa mão. O que que tem nesse conjunto aqui? Nós precisamos falar de proteínas, nós precisamos falar de gorduras, nós precisamos falar dos carboidratos, e aí nós lembrando os produtos com açúcar, as fibras, e aí nós temos também a importância do sal, certo? Então, essa em geral é a dieta. Só falta uma coisa aqui, água, que a gestante não pode esquecer de beber água, mas beber água, normal. Porque você bebia água antes, você bebe água normalmente agora, um pouquinho a mais do que você bebia. Mas como é que eu faço para controlar isso? Olha para o seu xixi. Se o seu xixi está muito amarelo, muito concentrado, estou precisando de água, vou beber mais água, né? Se o xixi está clarinho, abundante, precisa de água, né? Então a hidratação sua é importante. Mas aqui nessa imagem, a gente está falando de nutrição. Então, hidratação é água. Nutrição são os nutrientes necessários para você viver uma gravidez saudável, em termos de ver o bebê ganhando peso adequado dentro do útero e ele vai nascer no tempo adequado. Então, para a gestação saudável, a nutrição sua é importante. Mencionamos a hidratação, mas a nutrição. E o que eu tenho que olhar? Esses itens, proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e o sal, que é alguma coisa que acompanha todas as nossas refeições, mas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, é com isso que a gente vai falar, dando algumas dicas para vocês. Então, as proteínas. As proteínas, a gente tem uma preocupação com você, gestante, e o obstetra vai falar muito isso, e vai pôr você na balança todas as vezes que você vai lá fazer o pré-natal. E ele fala, olha, tal, e às vezes precisa de um apoio de uma nutricionista, tudo isso. Mas vou repetir, o nosso olhar é para a criança. Então você aqui tal, olhando com um olhar ali e tal, olha para as proteínas. Onde eu tenho proteínas? Basicamente, proteínas animais, leite, carne e ovos. Eu vou deixar de comer isso? Não. Mas como é que eu vou cuidar disso? Porque logo nós vamos falar das gorduras. E as proteínas são fundamentais. Vou dizer uma frase aqui, minha querida gestante, Marcos, que assim, crescer, isso que a gente quer que aconteça dentro do útero. Quem? O bebê crescendo. Crescer significa proteinizar. Não tem como alguém crescer sem proteína, né? Mas até isso tem que ser feito com uma certa moderação. Não adianta comer um monte de carne e você pode não estar ajudando, mas você tem que ter isso na sua dieta. Eu não sou alérgica a leite, então eu posso tomar leite normal. Eu não tenho problema com ovos, então eu posso comer ovos normalmente. Então essas dicas, que é o tema do nosso programa, é para você tomar cuidado. Bom, mas o leite. Se eu estou um pouquinho preocupado, olha, meu peso já foi um pouquinho a mais, leite desnatado. Sempre que eu vou comer carne, procura comer uma carne magra. Pode ser carne de frango, a carne bovina ou a carne do peixe, mas procura dar uma maneirada na quantidade de gordura. Eu sei que o Marcos, que está aqui do meu lado, gosta daquela picanha recheadíssima de gordura, né? Mas você não vai ficar grávido, Marcos, então você pode até comer, mas depois você sai correndo lá em volta do quarteirão para gastar essas gorduras. Mas a gestante, ela vai comer um churrasquinho em quantidade adequada. Ah, mas eu posso ir no churrasco? Eu posso ir na casa do amigo? Claro que você pode, né? Claro, você tem que ter uma dieta aí bem legal, bem saudável, bem à vontade, bem gostosa. Você tem que ter uma socialização legal. Eu posso comer ovos também? Claro. Tem horário para comer ovo? Não. Comer 1 ou 2 ovos por dia, você está bem alimentado, né? Desde que você não tenha nenhuma reação. Ah, mas eu prefiro as proteínas vegetais. Vamos procurar as proteínas vegetais. Então você tem uma soja, que é uma fonte de proteína muito boa, importante.
Você tem os grãos, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Você tem legumes que não tem muita proteína, mas pode ajudar. Agora eu posso fazer uma mistura dos dois? Você pode, mas tem assim, olha, proteína, eu preciso de proteína. A gente colocou como a primeira dica, porque esse é o elemento fundamental. Se você não tiver proteína adequada, você se desnutre, sabe? Você fica, nós vamos ver comer o carboidrato em excesso. Você vai engordar e vai ficar desnutrido. Isso já acontece com criança depois do útero, depois que nasce, né? Então, por isso é que a gente valoriza muito as proteínas. Por que dá leite para a criança? Por causa das proteínas. Você quer que ele cresça, né? Então, você tem que dar leite, de preferência o leite materno, mas que tenha as proteínas em quantidade e em qualidade adequadas para a criança. Então, crescer, e dentro do útero vale o conceito, é igual proteinizar. Então, vamos cuidar da alimentação sua com a primeira dica, com as proteínas. E segue as outras necessidades. Claro que você precisa de gorduras, mas aí a gente vai chamar a atenção de você para que você qualifique nos rótulos, ou nas leituras, ou no 0800, né? Que você qualifique as gorduras. Veja, a preferência sempre é para gordura insaturada. Cuidado com a gordura saturada e a gordura trans. Então você vai ler rótulo, gente. Então toma cuidado com isso, leia rótulo, porque essa gordura aqui é o desejável. Onde eu encontro, tem as frutas, etc. Não é que isso aqui você não vai poder, isso aqui você tem que fazer o mínimo. Isso aqui pode chegar até 10% das gorduras, mas isso aqui é o mínimo, menos que 1% ou nada, né? Então são as gorduras artificiais. Então tomar cuidado com as gorduras. Ainda a gente traz algumas dicas. As gorduras insaturadas são as mais saudáveis. As gorduras saturadas, elas são guardiões, as insaturadas. Então olha para o tipo de gordura que você está ingerindo. Eleva o nível do HDL, do colesterol, que é o colesterol bom. Então, gordura insaturada, você pode comer. Não precisa comer baldes, né? Mas pode comer. Agora, cuidado, que tem as carnes, as gorduras das carnes, tudo isso lá tem gordura saturada. Por isso que a gente disse, olha, vamos comer carne magra, certo? Mas coma carne, claro. E tem mais ainda. As gorduras insaturadas, elas podem ser monoinsaturadas. Aí nós temos o abacate, noz, óleo de oliva, que é o azeite, né? E aí são as gorduras monoinsaturadas. Ou as poliinsaturadas, que você pode adquirir. Você não tem isso na dieta normal. Ou pouco. Ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Então, ômega 3 e 6 são as importantes, mas tem aquelas vitaminas com 3, 6, 9. Isso aqui pode comprar, né? Pode usar. Isso é importante para você, porque você está ingerindo uma gordura insaturada. Tá bom, Marcos, mais uma vez você me cobra aqui para tomar cuidado. Olha, vamos lá para o intervalo, e nós estamos indo para o intervalo. Chama aí, cara. Ah, doutor, não falam uma coisa dessa. Você fala isso, depois as vovós pegam no meu pé, viu? Elas falam, para de interromper o doutor Francisco, deixa ele falar que é importante. Então não me coloque nesse fogo cruzado, doutor. Rapidinho o intervalo então, gente. A gente volta com mais Mundo da Criança de hoje. Não saia daí não. Até já. Venha descobrir o encanto do Colégio Criativo nos Maternais. Aqui proporcionamos um ambiente acolhedor e estimulante para os pequenos exploradores. Com profissionais dedicados, atividades lúdicas e um cuidado especial, queremos compartilhar com os pais a magia dos primeiros passos de seus filhos nesse universo educativo. Venham nos visitar e vivenciar conosco essa fase tão importante e cheia de descobertas. Matrículas abertas. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe?
Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para mês. Ligue para 14 3402 2522 e fale com um de nossos consultores. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal! De volta o nosso Mundo da Criança para esse último bloco com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Olha o nosso Mundo da Criança dando hoje dicas incríveis aí para uma alimentação saudável durante a gravidez e como é importante, né? E dicas assim que realmente são viáveis, são dicas assim práticas para você realmente ter uma alimentação adequada e ter aí, né, com muita saúde o seu tão sonhado e tão esperado bebê. Ele já está aqui, ó, professor Francisco de Agostinho Júnior. Diga lá, doutor! Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco, hein? Que legal! Mais uma sexta-feira, estamos vencendo, estamos, na graça de Deus, falando sobre criança, que legal! E aí nós estamos falando sobre alimentação saudável para gestante, com ênfase aqui a gente está dando algumas dicas de uma alimentação saudável durante a gravidez. Você está aí, chegou agora, sentou agora, tem reprise aí sábado de manhã, domingo à tarde e tal, mas vamos seguir, vamos ouvir o que a gente tem mais e a gente encerrou falando nas gorduras saturadas e insaturadas, só para recordar qual eu vou querer, vou selecionar, vou ler rótulo, mas o importante são as gorduras insaturadas, né? Então vamos comer o abacatezinho e tal. E aí a gente tem que tomar cuidado com outro grupo, são os carboidratos. Aí o açúcar é importante, né? Cuidado com os produtos com muito açúcar, né? Porque senão você engorda. Então, mas eu não posso comer doce? Pode, mas tem muitas preparações que não tem açúcar mais, né? São os produtos saudáveis. E realmente você pode dar uma selecionada, tem muito à disposição. A gente vai dar algumas dicas ainda sobre isso. Mas os carboidratos, eles nos dão calorias. Claro, o amido da batata é um carboidrato, não é proibido, né? Você tem a mandioca, outros legumes, a cenoura, beterraba. Beterraba ainda tem muita sacarose, né? Você tem a frutose, que é o açúcar das frutas. Então, tomar um pouquinho de cuidado com essa quantidade de carboidratos que come. Mais uma vez, essas coisas, carboidratos, gorduras, proteínas, tem que estar assim no seu controle. Como é que na prática eu posso saber se eu estou adequado ou não? É o seu peso. Aí o obstetra vai cuidar de você, vai pesar e vai falar assim, ó, eu conheço obstetra bravo, hein? Acho que você está comendo muito doce, hein? Realmente, eu fui numa festa, tal. Ou então, você está comendo muita gordura, carne gordurosa. Vamos amenizar isso. E tem obstetra que fica bravo mesmo, hein, Marcos? Mas os carboidratos merecem muita atenção sua. E nós temos outras coisas para falar. Essas outras coisas aí, uma delas são as fibras, né? Então, o que é fibra? Você tem fibra solúvel, fibra insolúvel. Fibras são aqueles elementos que vão para o intestino e que não sofrem digestão. Então, eles fazem parte de uma
composição das fezes no intestino grosso, e aí isso traz uma quantidade de bactérias mais saudáveis. Eles dão um trânsito intestinal melhor, principalmente as fibras insolúveis. As fibras solúveis, por exemplo, da aveia, tem a ver com a absorção disso, tem a ver com o controle do colesterol. Então, olha gente, se é uma palavra assim, atual, no aspecto assim, nutrição, no aspecto de produtos saudáveis, são as fibras. Né? Fibras, aí eu vou procurar os grãos. Qual que é a fibra do feijão? É a pelinha. Se eu vou comer milho, evite o curau. Come a espiga, o milho, o grão. A pelinha desse grão de milho é a fibra. Ervilha, lentilha, olha, posso comer um amendoim sem exagero, porque o amendoim tem o seu óleo e tal, mas a pelinha do amendoim, aquela roxinha, aquilo é a fibra. Né? Então, se eu vou chupar uma fruta, para mim aproveitar bem a fibra da fruta, por exemplo, laranja, chupa laranja de gomo, né? Chupa laranja de gomo. E aí as outras, as verduras, as folhas, né? Uma coisa que é muito pouco na nossa alimentação são os farelos. Mas esses farelos têm muita fibra, gente. Ajuda muito na formação da microbiota intestinal. São aquele conjunto de bactérias que tem muita relação com a sua saúde. Tem muita relação com o hábito intestinal. As mulheres, Marcos, às vezes têm uma constipação intestinal, é mais comum constipação intestinal em mulher. E aí, ela comendo um pouquinho mais de fruta, porque se não tomar cuidado, a gravidez piora. Porque tem o emocional da gravidez, tudo, mas tem que tomar cuidado. E aí, os farelos, principalmente, vou dar uma dica, farelo de trigo e farelo de aveia. Agora, você olha bem nesses farelos, se você comprar farelo de trigo, farelo de aveia, se eles estão torrados. Precisa torrar. Como é que eu torro? É igual torrar amendoim. Né? Você põe na panela e torra lá e deixa guardadinho e vai usando. Porque se você não torrar, pode ter fungos. Entende? Então precisa torrar. Então o farelo tem muita fibra. Então esses elementos são elementos que a gente usa para sugerir a você uma dieta adequada. Então algumas dicas aí que nós estamos falamos das proteínas, das gorduras, o cuidado com o carboidrato, o cuidado com a gordura trans e com a gordura saturada, usar mais as gorduras insaturadas, nas proteínas, as carnes, cuidado, usar sempre as carnes mais magras. E agora as fibras. E também nós temos um outro elemento importante, Marcos, mas muito importante. Olha, que é o sal. O sal realmente hoje ele é uma coisa que a Organização Mundial de Saúde fica em cima, sabe? Querendo cada vez que você consuma menos sal. E a gestante é a mesma coisa. Quanto menos sal, melhor. Essa é a dica melhor. Quanto menos sal, melhor. É válido para criança? É válido para criança. Qual um hábito assim muito ruim em relação ao sal? Quando eu vejo isso, e às vezes isso acontece até na minha casa, mas eu fico quieto, eu fico muito bravo. É aquele sal que acompanha, olha, vem no saleiro e põe na mesa. E aí você vai comer uma salada, não faz isso. Gestante, não faça isso. Ah, eu vou comer a batata frita, ela já foi preparada com sal, mas aí vai para o prato, saleiro ali na mão, manual, e tá o sal. Isso não se faz, tá muito errado. E aí, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é 5 gramas de sal por dia. Na prática, como é que eu preparo? Olha gente, é meia colher de sopa rasa, metade de uma colher de sopa por dia, ou uma colher de sobremesa rasa. Então isso seria, não é recomendação minha, é recomendação da Organização Mundial de Saúde, para qualquer idade, mas a ênfase aqui é a gestante. E aí então meia colher de sopa rasa no máximo de sal. Cuidado com o sal presente em alimentos. E se você não consegue contar, mas você come um biscoito salgado, uma bolacha salgada,
pior se come uns outros salgadinhos que tem aí, que eu nem vou mencionar o nome, mas tomar cuidado com os lanches, né? Então tudo isso é sal, né? Por isso você tem que tomar cuidado com o sal que você usa, porque esse controle com outros alimentos você não consegue ter. Mas com aquilo que você consome, que você prepara, você vai ter. Então essa dica em relação ao sal, de você gestante, tomar muito cuidado com o sal. Quando mais eu tenho que tomar cuidado? Olha, se você tem familiares hipertensos, e você pode desenvolver hipertensão na gravidez, o seu obstetra vai falar sobre isso. Então você já toma cuidado, eu vou ficar grávida, eu vou esperar um bebê, eu quero ficar grávida. Olha, mas a minha família toda é hipertensa. Eu ainda não sou, mas toda a minha família é hipertensa. Toma cuidado com o sal. Então o sal é um elemento gostoso, que dá um gosto legal ao alimento, que é bem aceito, mas realmente tem que tomar cuidado. Então essas dicas que nós mencionamos para vocês, desde as proteínas, das gorduras, dos carboidratos, das fibras, do uso de sal, são para que você tenha uma gestação saudável, né? E o pediatra possa parabenizar você com um bebê saudável. É isso que é o nosso desejo, Marcos. Sei que você à distância também tem sempre um olhar carinhoso para o nosso trabalho, e aí o nosso desejo é o filho saudável. E é o filho que nasce saudável. É a você gestante que possa viver uma gravidez saudável, feliz, naquela expectativa, a gravidez chegou ao fim, não tem o risco de prematuridade. Eu sei que ele não vai nascer de baixo peso, eu não tenho hipertensão, cuidei da minha alimentação, cuidei da minha atividade física, etc. Isso vale a pena. Eu não tenho nenhuma dúvida que vale a pena. Esse é o nosso propósito, falar sobre uma dieta saudável para você, gestante. Além disso, depois que ele nascer, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Um final de semana muito feliz a você. É isso aí, doutor. Ótimo final de semana a todos. Deus abençoe. É sempre um privilégio poder estar aqui junto com vocês, viu? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!